caso 3. Precisamos determinar o momento produzido pela força Fc em relação ao ponto A. Como resolver isso aí? Momento vetor em relação ao ponto A vai ser igual ao vetor posição. Vetor posição pode ser tanto o ROA quanto o vetor ROC. Escolhemos o mais simples. A força, nós temos ela aqui, o módulo da força, 420 N. Precisamos escrever a força como um vetor cartesiano. Lembram como faz isso? Força módulo multiplicada pelo vetor unitário. Vetor unitário é o quê? Vetor unitário é o vetor posição, RAC, dividido pelo módulo do vetor RAC. Portanto, a força Fc é igual a força módulo vezes vetor posição RAC dividido pelo módulo do vetor posição RAC. Continuando, aqui temos a resolução. Vejam só, aqui foi determinado tanto o ROA quanto o ROC, que seriam os vetores de distância para calcular o momento, né? Eu já tinha falado que tanto pode ser o ROC quanto o ROA. Como calcular esses vetores aqui, vocês já sabem, né? Vamos lá, um exemplo aqui. Vetor ROA vai ser quanto em x? 0. Vetor posição ROA vai ser quanto em y? 0, também não tem deslocamento. Então, nós teríamos apenas uma coordenada em k, 6k. ROC, mesmo procedimento que vocês já conhecem. Continuando. Aqui, como eu já tinha falado também, para escrever a força Fc como um vetor cartesiano, vai ser a força módulo, que multiplica o vetor posição, RAC, dividido pelo módulo de RAC. Assim chegamos na força escrita como um vetor cartesiano. Para calcular o momento, ROA foi escolhido primeiramente, produto vetorial com a FC. Vejam como que é colocado aqui no determinante, coloca IJK, que seriam as direções, e embaixo aqui só os módulos. As coordenadas do módulo ali do vetor ROA, que é 0, 0 e 6. Coordenadas dos módulos ali do vetor FC, 120, menos 180 e menos 360. Chegamos aqui resolvendo o determinante pela regra de Sarros. Lembrando, querem relembrar como que utiliza a regra de Sarros? Procurem no YouTube. Tem alguns vídeos explicando como resolver. Que é, basicamente, repete as duas últimas colunas, multiplica cruzado, aqui positivo neste sentido aqui, e negativo na volta. Aqui é outra possibilidade. O momento também poderia ter sido calculado utilizando o ROC. Este vetor aqui, ROC. Teríamos que chegar no mesmo resultado como chegamos aqui. Ok, seguindo. Estudo de caso número 4. Vamos lá, determinar o momento produzido por cada força em relação ao ponto A. Veja que aqui nós temos duas forças e as duas escritas já como vetores cartesianos. Basta a gente fazer o que agora? Determinar os vetores posição ROA e ROB. Olha só, determinando ROA, coloca no determinante e chegamos ao momento da força A em relação ao ponto O. Determinando o ROB, vetor posição de O até B, chegamos ali embaixo no momento de FB em relação ao ponto O. Ok, seguimos. Agora, pessoal, uma novidade. Até agora a gente estava calculando o momento em relação a um ponto.
Agora, como calcular o momento em relação a um eixo específico? Basta a gente calcular o momento em relação a um ponto qualquer daquele eixo. Vejo que esta parte aqui, deixa eu pegar o pontador, esta parte aqui é o que a gente estava fazendo até agora, calculando o momento em relação a um ponto, que é o vetor posição, produto vetorial com a força. Para, ao invés de calcular em relação a um ponto, calcular em relação a um eixo, basta multiplicar agora o produto escalar com o vetor unitário do respectivo eixo. Aqui nós teríamos um produto misto. Para resolver esse produto misto, também podemos utilizar determinante. O determinante final seria esse aqui. Ó. Aqui seriam todas as coordenadas do vetor unitário do respectivo eixo. Como calcular o vetor unitário do eixo? Vetor posição dividido pelo módulo do vetor posição. Assim calculamos o vetor unitário e determinamos essas três coordenadas. Lembrando que como resultado do momento em relação a um eixo aqui, o resultado do produto misto é um escalar. Porque aqui nós teríamos produto vetorial, chegaríamos a um vetor, depois realiza esse produto escalar com o vetor unitário do eixo. Produto escalar vai ter como resultado um escalar. Então aqui também, todas as coordenadas do vetor unitário do respectivo eixo, todas as coordenadas do vetor posição. Nesse caso, o vetor posição precisa ser a distância da força até qualquer ponto do eixo. Nós vamos escolher o ponto conveniente, que a gente consiga determinar a distância. Seriam essas coordenadas aqui, e aqui as coordenadas da força. Calculando o determinante, utilizem a regra de Sarros. Aqui um exemplo. A força F atua no ponto A. Conforme mostrado na figura, precisamos determinar os momentos dessa força em relação ao eixo X. Queremos calcular em relação ao eixo X, precisamos, primeira coisa, a força não estava, a força já está determinada como vetor cartesiano, ok? Agora nós precisamos calcular o vetor unitário do eixo X. Vejam que o eixo X já está numa direção determinada. Portanto, a gente sabe que o vetor unitário do eixo X é I. Se fosse o vetor unitário do eixo Z, seria K. Se fosse o vetor unitário do eixo Y, seria J. No caso de a gente precisar calcular em um outro eixo, daí sim, nós vamos precisar utilizar o vetor posição. O vetor posição dividido pelo módulo do vetor posição seria o vetor unitário daquele respectivo eixo. E aqui o vetor posição ROA, que seria a distância de um ponto localizado nesse eixo X, poderia ser qualquer ponto, mas o que nós temos aqui é o ROA, produto vetorial com a força, para calcular o momento. Aqui temos o ROA determinado, vamos ver aqui, deslocamento em X, de O para A, menos 3, deslocamento em Y, mais 4J, e em Z, 6K, de O para A. Aqui temos o vetor posição ROA. Para calcular o momento em relação ao eixo X, basta substituir aqui no determinante. Vejam lá, coordenadas do vetor unitário do eixo X, coordenadas do vetor posição ROA e coordenadas da força. Então, para resolver o determinante, regra de Sarros, repete as últimas duas colunas e multiplica neste sentido aqui, sinal positivo, no sentido de volta, sinal negativo. É aí que nós chegamos no valor do momento, que vai ser um escalar, vai ser a intensidade do momento em relação ao eixo X, menos 80 Nm. Menos 80 significa que a rotação vai ser no sentido horário, utilizando-se a regra da mão direita.